Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com mais um problema de balanço material. Agora com dois evaporadores. Nós temos então no esquema aqui no quadro um sistema de evaporação com duplo efeito, com dois evaporadores, onde nós temos a entrada no primeiro evaporador pela corrente A, com a taxa de 500 kg por hora e 20% de sólidos. Esse sistema vai concentrar essa solução saindo ao final dos dois evaporadores com 80% de sólidos, certo? Então nossa tarefa é, sabe-se que o evaporador 1 tem o dobro de eficiência que o evaporador 2. Determinar todas as taxas máxicas e as composições completando a tabela. Então, primeiramente, nós pegamos e observamos tudo que é fornecido no problema. Então, temos que a taxa de entrada é de 500 kg por hora. A composição de sólidos em A é 0,2. E, portanto, se é 20%, sobra 80% para A. O vapor sai nas correntes D e B. E aqui nós temos, então, o vapor de água puro. Portanto, nessas duas correntes não temos a presença de sólidos. Portanto, na corrente B não temos nada de sólido, mas temos 100% de água. E na corrente D também, da mesma forma, 0 e 1. Na corrente C não temos informação alguma sobre as composições e suas taxas. Então, nós vamos ter que calcular depois. A corrente E, nós temos a informação somente de 80% de sólidos. E, portanto, 20% é água. O restante das informações nós teremos que retirar a partir do cálculo de balanço. Pois bem, como é que a gente faz então? Inicialmente nós determinamos um volume de controle, onde nós tenhamos a maior quantidade de informações possíveis. Então nós podemos fazer o volume de controle no evaporador 1, no evaporador 2 e nos dois evaporadores ao mesmo tempo. O problema é que no evaporador 1 nós teríamos duas correntes sem informação nenhuma. No evaporador 2 também, duas correntes sem informação nenhuma. Mas se eu pegar agora os dois evaporadores ao mesmo tempo, o nosso volume de controle então fica bem mais determinável. Seria mais simples então o sistema de equações a partir desse volume de controle. Então vamos marcar aqui o primeiro volume de controle que nós vamos a partir desse, então, realizar as equações de balanço necessárias. Então, demarcando aqui o nosso primeiro volume de controle, nós temos, então, os dois equipamentos ao mesmo tempo. Então, eu vou chamar esse volume de controle número 1. Sobre este volume de controle número 1, nós vamos, então, escrever as equações de balanço. Bem, pessoal, então, de posse do nosso volume de controle número 1, nós, então, definimos as equações de balanço global para esse volume de controle. Inicialmente, então, sabemos que tudo que entra tem que sair. Então, as equações de taxas máxicas são taxa máxica de A, que entra no evaporador 1, menos a taxa máxima de B,
que sai do volume de controle, menos a taxa máxima de D, que sai do volume de controle, e menos a taxa máxima de E, que também sai do volume de controle. Então, esse somatório é igual a zero, sendo que as entradas é considerada positiva por convenção e negativa as saídas. Vejam que a informação dada no problema nos permite construir mais uma equação. É dito que o evaporador 1 tem o dobro de eficiência do que o evaporador 2. Então, isso quer dizer que o evaporador 1 retira o dobro de vapor em relação ao evaporador 2. Então, quer dizer que a taxa máxima MB é o dobro da taxa máxima de D. Essa informação nos permite diminuir uma incógnita dos problemas. Então, nós temos que, observando tudo que nos foi dado, em termos de taxas, nós só temos a taxa máxima da corrente A. O restante são incógnitas. Então, vejam, pela equação de balanço global de cima, nós temos 3 incógnitas. E conseguimos, então, diminuir o número de incógnitas com essa informação. Eu sei que o MB é 2 vezes o MD. Então, essa informação eu adiciono aqui no lugar de MB. Sendo assim, nós temos, então, a taxa máxima de A, que é o valor conhecido, 500 kg por hora, menos 2mD, que é o valor de MB, menos MD, menos ME igual a zero. Vejam, nós diminuímos uma incógnita com essa equação da informação. Juntando essas duas parcelas, temos, então, aqui 500 menos 3 MD igual a zero. Ou seja, agora nós ficamos com apenas 2 incógnitas. Então, podemos ajeitar essa equação para voltar nela e resolver. Então, passando para o outro lado, esses termos desconhecidos, nós temos 3MD, passa para cá positivo, mais taxa máxima de E, isso tem que dar 500. Então, essa é a minha primeira equação. Guardamos essa equação para voltar mais tarde, porque com 2 incógnitas não é possível resolver com apenas uma equação. Então, nós procedemos a sequência do balanço material, agora usando o balanço material por componentes. Então, escolhemos um componente aqui dos dois. Podemos escolher a água ou o sólido. Veja que sempre é mais fácil escolher aquele componente que aparece menos vezes nas correntes. Portanto, como não sai sólido na parte superior, temos apenas vapor d'água puro, então é mais fácil, assim, considerar apenas o balanço do componente sólido. Então vamos lá. Balanço material por componente, vamos escolher o sólido, representado pela letra S, no volume de controle 1. Então, nós temos agora esse balanço material por componente, como vimos na aula anterior, né? Nós temos que pegar as frações máxicas desse componente escolhido multiplicadas pela taxa máxima da corrente. Então, o somatório desse procedimento tem que ser 0. Assim como
o balanço global, né? O balanço por componente, tudo que entra tem que ser tudo que sai. Ou seja, tudo que entra menos tudo que sai é igual a zero. Assim, nós temos composição, fração máxima de sólido na corrente A vezes a taxa máxima de A, tá? Então sempre multiplicando a fração máxima pela taxa. Corrente A é de entrada, positivo, menos a fração máxima de sólido na corrente B vezes MB. Vejam que essa fração máxima de sólido na corrente B é zero. E, portanto, esse termo todo vai ficar zerado.